estar aqui nesta casa. Sou trabalhador do Divino Salvador, meu nome é Milton Canês Lemos, e vim aqui como voluntário, fui bem recebido, então tendo essa oportunidade. E assim, com a bênção de Deus e de Jesus, tomar o nosso tema evangélico. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa passagem se encontra, se pesquisarmos, assim como todo o Evangelho segundo o Espiritismo, é a Bíblia retratada segundo a visão espírita, segundo os espíritos superiores passaram a Kardec. Então essa passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E assim nos disse o Cristo em relação a muitas moradas da casa do Pai: que vosso coração não se perturbe, creia em Deus, creia em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for e que vos tiver preparado o lugar, eu retornarei e os levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, aí também vós estejam. Podemos observar diversas moradas da casa do Pai, em três aspectos bem direcionados a nós na atualidade. Hoje vamos na internet, no celular, estão falando em extraterrestre, em mundos habitados. Não necessariamente em extraterrestres, mas o assunto sempre acaba chegando ali. A ciência hoje gasta bilhões ou trilhões de dólares investindo em equipamento cada vez mais sofisticado, detectando e mapeando a nossa galáxia. Há um tempo atrás diziam que era 100 mil estrelas, ou 100 mil sóis. Hoje se fala em 1 milhão de sóis. São estrelas que estão. E assim o nosso Sol, que nos aquece. E esses outros tantos milhões que hoje já se falam em 1 bilhão. Só na nossa galáxia. Da mesma forma, hoje eles dizem que há 1 bilhão de galáxias. Fazer essa conta astronômica nem vale a pena, de quantos sóis existem. Sendo que no nosso sistema solar, quantos planetas existem? Então, o número de planetas são bem maiores que as estrelas, que os sóis. Mas ainda com todo esse equipamento, ninguém chegou a um mundo igual ao nosso, planeta Terra, habitado, assim como aqui e agora a gente se vê. Por que será? Mas eles não perdem a esperança. Eles continuam investindo bilhões e bilhões. Mas por quê? Da onde vem esse querer descobrir e a certeza que algo existe? Porque esse aqui que falou é Jesus Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu vos teria dito. Então ele sabe, quem falou é o conhecedor das coisas. Assim como disse o Cristo, em certas conversas com seus discípulos, falando sobre a autoridade dele em relação a certos assuntos, e ele diz: antes desse sistema de coisas existir, eu já existi. A gente sabe, nós espíritas, que o Cristo é o co-criador do planeta Terra. Uma falange imensa de outros espíritos superiores, tanto quanto ele, que coordena o nosso sistema solar, em especial o nosso planeta Terra. Aí é uma morada, nós, um presente que Deus nos deu, sendo nós espíritos criados simples e ignorantes, isso quer dizer sem o conhecimento das ciências, sem o conhecimento do discernimento do bem e do mal. E aí vamos evoluindo, crescendo nesta abençoada morada que o Pai nos deu. A nossa grande missão é cuidar dela, assim como cuidar de nós mesmos. Da mesma forma, a gente sabe, mesmo não tendo sido detectado vida física em outros planetas, os espíritos nos dizem, assim como uma obra do Chico, Diário de uma Morta, a mãe do Chico,
retrata a vida em outro sistema, no nosso sistema solar, em Saturno, onde ela foi para lá e conviveu, aprendeu muita coisa e trouxe conhecimentos para o Chico. Então, espiritualmente, esses planetas que aqui circulam no nosso sistema solar, que a gente diz que é só o planeta Terra habitado, os outros também têm, só que é de uma quinta essência, a matéria física, orgânica desses espíritos, que todo esse equipamento eletrônico que a ciência foca nesses sistemas, não vê nada. Mas ali eles estão. Da mesma forma que aqui e agora nós nos enxergamos. Mas os espíritos que aqui estão, nós não enxergamos, a não ser aquele que tenha a vidência. E ainda não temos ao nosso poder determinado aparelho que possa visualizar o espírito. O Chico retrata que para o futuro teremos esse aparelho nas mãos e vamos nos comunicar com os nossos antequeridos na espiritualidade. Questão de tempo da ciência chegar lá. O anúncio já está feito através da espiritualidade superior. E assim, quem acompanhou o livro e o filme Nosso Lar, chegando lá, eles retratam os equipamentos, cada um dos seus, assim como nós hoje temos os nossos celulares, os habitantes da esfera, da colônia Nosso Lar, também têm os seus aparelhos. Vimos a cena do filme, quando o André Luiz vai a um determinado departamento e está na frente dele o computador, que ainda não existia, mas lá já se trabalhava. E ele foi entrar em conhecimento com essa tecnologia. E ali a gente vê uma curiosidade, que André Luiz, na convivência na Terra, não era bem visto, mas tinha uma prece referente a ele. Uma irmã fez uma prece e estava documentado nos arquivos de Nosso Lar. Então ali já é uma nova morada, na casa de nosso Pai. E a gente sabe que são milhares e milhares de colônias espirituais, sendo que o Nosso Lar nos diz está sobre o Rio de Janeiro, e assim cada estado tem a sua, ou duas ou três, não se sabe, quer dizer, eles sabem, né? E quem é mais estudado, aprofundado nessa questão de pesquisa, sabe também. Então essas esferas, essas moradas que existem por aí afora, tanto física, que nem nós ainda não detectada, mas o bom senso nos obriga a dizer, tem que ter, não é possível que na nossa galáxia, com bilhões de estrelas, bilhões de outros planetas, só nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, que fomos abençoados com essa natureza sublime, e o resto que existe no espaço infinito, para que serve? Assim como nos diz os Espíritos, será que Deus criou tudo isso só para nós admirarmos a beleza da natureza de noite, uma noite escura, estrelada, sublime, e nós ficarmos olhando só para isso? Não, ali tem um porquê. Nada é criado em vão. Assim como o planeta Terra foi criado há bilhões de anos atrás, passando por diversas categorias. No caso, temos o mundo primitivo em primeiro, hoje provas e expiações já na transição de um planeta de regeneração, e assim está a progressão dos mundos, tudo cresce, tudo evolui. Isso comprovado cientificamente, não é questão espiritual, é geologia, é ciência que nos mostra que tudo evolui. Assim como nós, seres humanos, viemos engatinhando lá dos primórdios da criação, e hoje estão toda essa tecnologia nas nossas mãos. E essa tecnologia também está para um salto exuberante a cada dia. Se hoje se compra assim um aparelho celular, amanhã já tem uma novidade muito além. Então tudo cresce muito rápido hoje no estado atual que nós nos encontramos. Mas diante de tudo isto, nas grandes moradas na casa do Pai, tem uma morada em particular,
individual. O nosso estado de espírito, a nossa consciência, a nossa razão, o discernimento das coisas, o estudo. Não só o estudo religioso, espírita ou outras filosofias, mas o estudo real da ciência, para ter discernimento das coisas com conhecimento. Quanto mais se sabe, melhor consegue interpretar as questões religiosas. Ciência e religião dizem que há uma contradição, mas as duas há de caminhar junto. Por quê? Porque uma se completa a outra. A religião em si é o conhecimento desse aspecto no qual aqui estamos. Mesmo que muitos ainda se discutem, doutrina espírita, filosofia, não é religião. A religião, mas é no tríplice aspectos da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Então, tudo caminha junto para a nossa própria ascensão moral e intelectual. Só que nessa morada íntima, que viemos lá dos primórdios e já passamos por, vamos botar assim, 100 reencarnações, que muitas pessoas dizem, para aí, 100 é muito, mas com certeza passamos por muito mais, aprendendo e engatilhando. E hoje, 2000 anos depois do Cristo, parece que diante dessa questão evangélica, moral, que é a essência do Evangelho, a boa nova, é a nossa morada, é nos trazer o conhecimento das coisas. Mas o conhecimento das coisas em si vai indo a galope, com certeza. Mas se nós estudarmos a fundo a doutrina espírita e todos os outros livros filosóficos, vai cair no mesmo, como diz a doutrina, e os espíritos superiores em si. Fora da caridade não há salvação. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos, aí sentencia o Cristo com mais firmeza. Amai-vos como eu vos amei. Para não ter dúvida, porque às vezes a gente até nem se ama. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu estou tão decepcionado comigo que eu não me amo. Eu estou perdido. Então, amai como eu vos amei. Então a gente consegue saber o que Cristo realmente se dedicou nesses ensinamentos, que a gente está aqui no planeta Terra é para amar o próximo. Amando o próximo, te dedicando ao próximo, a tua morada íntima vai ser mais calma, mais tranquila, mais salutar. E isso a gente vê na individualidade dessa morada íntima, na nossa família. Moramos na nossa família 5, 6 pessoas. 4, 5 são felizes e um ali é infeliz. Mas por que estão no mesmo meio, na mesma condição social, com as mesmas dificuldades e alegrias também, e outros estão completamente perdidos, infelizes, e aquilo se passa anos e anos, porque é uma coisa íntima. Se fala muito hoje, e assim se sentencia igualmente a doutrina espírita, na questão da atualidade, a depressão, que é a epidemia do século. A gente se preocupa e tem que se preocupar com tantas outras doenças, mas o individual, essa depressão, que a gente tem que se cuidar e se vigiar e apelar para o remédio mais salutar que tem. O Cristo disse, tudo que tu pedires em meu nome te será concedido, mas temos que pedir, temos que orar e confiar nele. E ele está aí para nos auxiliar. Uma falange de espíritos superiores nos auxiliando constantemente. Todos nós, sem exceção, ao nascermos, ao reencarnarmos, temos um guia espiritual nos auxiliando nessa grande jornada difícil que é. E a gente não lembra dele, do mentor. Outros dizem o anjo da guarda. Não importa. Ele está ali para nos auxiliar. E a prece é ouvida e ele atende muitas e muitas vezes na hora. Mas a gente não confia no que vem na nossa consciência para esse auxílio. Eu faço a prece pedindo
uma inspiração, algo que me auxilie naquilo ali. E me vem na mente uma intuição. Eu digo, não, é sempre coisa minha, uma intuição não vale. Vale sim, é aqui que é onde o mentor fala, é na intuição. Mas ainda tem outro segundo ponto que ele nos auxilia muito. Eu não dou atenção à minha intuição. E ele fala com o meu melhor amigo. E o melhor amigo vem e me diz, mas quem sabe tal coisa? Eu disse, puxa, mas eu pensei isso. Mas eu não dei atenção, mas o amigo falou, tipo, agora já começa a fazer sentido. Aí vem outro e diz a mesma coisa. Aí está o poder da prece, porque se o mentor vir, se materializar e nos dizer, está nos logrando o livre-arbítrio. E essa é uma condição do Espírito Sagrado que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Somos responsáveis por nós mesmos. Nas boas, levamos os méritos. E nas más coisas, a responsabilidade que nos cabe. E nós vivemos nesta morada íntima, muitas e muitas vezes, padecemos gratuitamente. Pela influência natural das nossas existências passadas, porque é sabido que a cada existência um novo aprendizado. E se hoje, na minha intuição, vêm pensamentos que eu gostaria de executar e não executo porque eu tenho medo hoje da justiça civil, eu quero agredir fulano que me ofendeu, mas eu tenho medo. Antes eu agredia. Esse medo ainda, essa intenção de fazer a maldade está muito intrínseca no ser, no íntimo, nessa morada íntima, através do instinto de conservação. E para vencer esse instinto de conservação, esse ímpeto de querer lavar a honra e se defender, está ali guardado. Então, a justiça civil nos inibe. Mas tempos virão que a justiça civil em si não vai nos afetar, porque a justiça divina já vai estar enraizada nesse ser, será uma nova morada, então aqueles maus pensamentos não vai existir. E quando um outro companheiro, um outro irmão estiver em dificuldade, o mentor amigo vai nos intuir para dar um conselho, auxiliando uns aos outros. Porque já teremos vencido essas más tendências do pretérito. Hoje somos, e com certeza, bem melhor que éramos na reencarnação passada. Podemos observar a nossa morada no aqui e agora, nossa evolução. Me colocando aqui em relação aos mais antigos dos 60 que estão aqui presentes. Quem eu era? O que eu fazia com 30 anos? Que com 40 não fazia mais? De coisas que na sociedade era natural, mas hoje para mim já não é mais natural. O que eu fazia com meus 40 que com 50 não fazia mais? Que hoje com 60 eu não faço mais quando eu tinha 50. Então eu estou evoluindo. Essa morada íntima que está crescendo no aqui e agora, nesta existência física. E é isso que nós temos que observar. A evolução, não nos outros, porque os outros são os outros estão ali para nós auxiliarmos, não para julgarmos e ver. Devemos julgar a nós mesmos e ser felizes fazendo esse mapeamento de personalidade. Eu cresci, como diz o apóstolo Paulo nas cartas. Hoje, não faço mais coisas de menino, já cresci e amadureci. E assim somos todos nós, sejamos homens ou mulheres, mas não fizemos mais coisas o que fazíamos na nossa infância. Então estamos renovando essa morada íntima em nós mesmos. E ciente que a vida passa, se a grande lei é nascer, viver, morrer e renascer, vamos morrer e vamos renascer de novo. Mas agora, no aqui e agora, o que nos espera é o desencarne. Então, temos que preparar da mesma forma a nossa morada ao chegarmos lá na pátria espiritual, independente do tempo, seja com 10 anos de idade ou com 100 anos de idade, ninguém escapa.
vai desencarnar. Morrer é o corpo físico, nós vamos desencarnar e vamos para determinado lugar. Temos que preparar este lugar. Como nos diz alguns, temos que nos preparar para morrer. Mas como assim? Até assusta, nos preparar para morrer. É simples, é só viver bem. Se tu viver bem, fazendo o bem a todos, ou dentro do teu possível, porque é impossível fazer o bem, constantemente, uma coisa que eu observo em mim, às vezes estou indo por serviço e onde aconteceu, contei lá no Centro Espírita, no Divino Salvador, uma manhã bonita, eu fazendo uma prece e no meio da prece já me entra um outro pensamento. Eu digo, mas que absurdo, estou fazendo um Pai Nosso, admirando a natureza, mas assim somos nós ainda. Ainda temos esses flashes diferentes na nossa mente. Mas não nos assustamos com isso. Não vamos abandonar o barco por causa desse pequeno detalhe. Ou um detalhe maior. Vamos dizer assim, qualquer trabalhador aqui da casa, determinado dia tem que vir se apresentar no trabalho, dizer aqui e agora, mas aí houve uma desavença no lar, que é a nossa morada mais íntima que tem na nossa família, há uma divergência. Pode ser no lar, pode ser no trabalho, pode ser com um amigo na rua. E agora? Eu briguei feio. Bom, hoje eu nem vou lá me apresentar no centro espírita para trabalhar porque estou desorganizado emocionalmente. Negativo, vamos trabalhar, vamos serenar. Eu briguei, eu tenho que acalmar, aquele ódio não pode ficar em mim. Acerenou, passou, vamos ao trabalho. E assim estamos preparando o nosso desencarne para o futuro. Nos diz os espíritos superiores que se reconhece o bom espírita não pela transformação geral que ele fez em si, mas pela luta constante de vencer a si mesmo. Essa luta é diária. Não tem como nós, nesta existência física, nos tornar livres de todas as nossas tendências do passado, ou ainda da nossa infância, do meio que nós vivemos. Nasci em tal família e ali a gente vivia daquela forma. Eu não conhecia a doutrina espírita. Muitos dizem, se eu tivesse conhecido a doutrina há 10 anos atrás, eu seria outra pessoa. Mas calma, tudo é o seu tempo. Talvez na outra existência a gente conheceu, mas a gente foi caçador de bruxos, como se dizem, né? Quem tinha mediunidade, assim era taxado. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer o Cristo. É evidente. Se há 2000 anos atrás ele esteve no nosso meio e sempre aquilo veio acontecendo, tivemos a oportunidade de saber o que é o Evangelho e ainda não enraizou em nós, ainda temos nessa luta difícil, felizes de nós que já estamos aqui, tentando trabalhar em nós mesmos e cientes de que somos imortais. Que vamos morrer fisicamente, mas a vida continua. E vamos preparar essa morada, uma chegada do Pai. E aí vamos, cada um de nós, para a sua colônia, de acordo com o seu mérito, a sua luta, o seu empenho. E a nossa grande tarefa, como nos diz, é divulgar a doutrina espírita. É fazer o bem, amar o próximo. É evidente que a gente sabe, assim como nos disse o Cristo, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quem estuda, quem sabe das coisas e erra, chega a dar um friozinho na barriga. Nossa, eu errei de novo, que coisa! Quando é que eu vou aprender? Calma, tudo bem, bota o pé no chão e segue de novo. Se eu errava uma vez por mês, agora eu estou errando uma vez por ano, agora de 5 em 5 anos. Depende da situação, porque é difícil vencer essa vaidade, orgulho e egoísmo que ainda é muito forte. Mesmo que a gente se mapeie e diz assim, eu não sou vaidoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, mas depende da situação que aconteça, que nos pega de gancho. Isso vamos falando só de nós, sem falar de influências espirituais que todo mundo sabe. Mas a responsabilidade sempre é nossa. Não importa que um espírito venha e nos intui. A responsabilidade, quem dá a sentença é nossa. É a mesma coisa que aqui e agora. Se um vem e me dá um mau conselho, eu aceito se quer.
Mas, assim como eu não aceito a intuição do mentor espiritual, por que eu sou tão facinho de aceitar a influência de um espírito necessitado? Porque ele está no mesmo nível meu. Então é fácil. Ele já viu aquela situação que eu estou brigando com fulano, e ele vem me intuir, aí eu digo, sou eu, e faço. Mas o mentor vem e me diz, calma, faz uma prece por ti, por ele. Não quero fazer essa prece, eu quero me defender, minha honra. Está estragando a minha morada íntima, porque o corpo físico é a morada do espírito. Ele adoece, a alma adoece, ou a alma adoece o corpo. Então nós temos que cuidar dessa morada sublime que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e a nossa família em si. Porque a maior dificuldade que existe é no lar, porque ali a gente convive. No trabalho a gente vai lá e conversa, destressa até, e vem para casa e está naquela convivência de um com o outro, mas é ali que é necessário. Ali que é a nossa escola diária, preparando para o nosso retorno à pátria espiritual. Mas sempre com fé em Deus, em Jesus, e hoje nós temos a bênção da doutrina espírita, a terceira revelação. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos agradecer a Deus e a Jesus e passamos a palavra ao nosso irmão.